Olá, primeira série. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente está aqui, né, para dar continuidade aí ao conteúdo da apostila. Estamos no módulo 12 e hoje a gente vai falar sobre intertextualidade, né? A gente vai ver o conceito do que é isso e tipos de intertextualidade. Já adianto a vocês que é uma matéria muito importante, que isso vai ser muito importante para a vida de vocês a nível de Enem, né, vestibular. Então, peço que assistam com todo amor e carinho, tá? Então, vamos lá. O conceito de intertextualidade, né? Intertextualidade é a relação que se estabelece entre dois textos, ou seja, quando um texto retoma partes ou a totalidade de um outro. É, portanto, um diálogo de um texto com outro. Esse diálogo ou retomada ocorre nas mais diversas situações e nos vários tipos de comunicação, estando presente tanto nas manifestações artísticas quanto em nosso cotidiano. A intertextualidade, se bem utilizada, demonstra o nível em que se encontra o autor do texto, fazendo com que sua produção seja enriquecida com outras referências. Todos os tipos de intertextualidade buscam resgatar referências dos textos-fonte. Então, assim, é, basicamente, a intertextualidade é justamente esse diálogo de um texto com outro, né? Quando um texto conversa com o outro, né? Tem a sua similaridade ali. E quando você usa bem uma intertextualidade, quer dizer que o seu conhecimento de poder usar algo e introduzir, usar de um texto e introduzi-lo em outro, isso mostra o seu nível de sabedoria e como você sabe fazer, estabelecer relações entre informações, tá? Isso é muito importante. E assim, quando a gente fala de textos-fonte, é sempre quando a gente vai dizer assim, nesse texto aqui tem intertextualidade com outro. Então, esse outro vai ser um texto-fonte, porque vai ser de onde ideias foram tiradas para que outro texto fosse feito, tá? Então, vamos lá. Quais são os tipos de intertextualidade que a gente tem? Primeiro que a intertextualidade ela tem duas funções, né? Que uma é reafirmar os sentidos de um texto já citado. Então, quando a intenção é reproduzir o sentido incorporado, vai ocorrer a paráfrase. Agora, quando for inverter, contestar e deformar alguns sentidos do texto citado, né, quando a intenção é transformar o sentido do texto original, ocorre a paródia. Então, já aqui a gente já viu dois tipos de intertextualidade, a paráfrase e a paródia. A paráfrase ela vai se relacionar a essa questão de reafirmar o sentido de um texto, tá? Assim, você vai ter dois textos, um é o texto fonte, o texto base, e o outro é o texto em que contém elementos daquele texto básico. Se esse segundo texto reafirmar informações, sentidos que são encontrados naquele texto base, então a gente vai ter uma paráfrase, né? Que na verdade a paráfrase é você falar a ideia de uma pessoa de um outro jeito, mas falar a mesma coisa, só que de um outro jeito. Agora, quando a gente está dentro da paródia, já é uma inversão, uma contestação, né? Já tem uma brincadeira ali envolvendo as informações do texto base. A gente vai ver isso. Ó, o poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias, é um texto bastante conhecido que diversas vezes passou pelo processo de intertextualidade. Um exemplo é a letra do hino nacional brasileiro. Veja a seguir. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores, né? Aqui é a Canção do Exílio, né, de Gonçalves Dias. Agora, desse texto, nós vamos para o nosso hino nacional, né? Do que a terra mais garida, teus risonhos lindos campos têm mais vida. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Essa relação com o poema original tem a intenção de reproduzir o sentido do texto de Gonçalves Dias, portanto, trata-se de uma paráfrase. A gente vai dizer que o texto do hino nacional, o nosso hino nacional, é uma paráfrase da Canção do Exílio, porque ele vai falar exatamente, só que com outras palavras, né, essa ideia trazida pelo texto base, que é o texto de Gonçalves Dias, tá? Por isso que a gente vai dizer que há uma paráfrase aqui, tanto que há essa repetição, olha lá, ó, nossos bosques têm mais vida, olha lá, ó, nossa vida no teu seio mais amores, tá vendo?
Nossos bosques têm mais vida, a nossa vida no teu seio mais amores. Cantei para poder lembrar. Mas, enfim, a gente vê aqui elementos do texto base, né? E os dois falam da mesma coisa, né? Tem o mesmo sentido. Por isso que a paráfrase é quando você fala uma mesma coisa, só que de uma maneira diferente, tá? Agora veja um exemplo em que a intenção é subverter o texto de forma satírica. O poema de Murilo Mendes pretende fazer uma crítica. Nesse caso, a intertextualidade se dá por meio de paródia. Então, a gente tem lá, de novo, né, a canção do exílio. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Agora, o texto do Murilo vem. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Aqui, a gente tem elementos do texto base, né? Nossas flores mais bonitas, nossas frutas mais gostosas. Tem essa coisa do nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, né? Essa coisa do nosso, tá? Essa ideia do nosso. Só que no texto do Murilo, quebra totalmente essa expectativa que a gente tinha na canção do exílio, né? De exaltar as coisas que a gente tem na nossa natureza, né? Na nossa vida, nos nossos bosques. No texto do Murilo vem, nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Então, assim, são muito caras, né? Então, assim, houve uma quebra de expectativa, houve uma satirização aqui, né? Como é que se fala? Essa ironiazinha. Então, isso caracteriza a paródia, né? Você satirizar, inverter, contestar, né, as informações aí do texto citado. Tudo bem? Então, minimamente a gente viu que é uma e que é outra, vamos adentrar melhor ao assunto, né? Então, vamos lá. A paráfrase, além da paráfrase, tem outros tipos de intertextualidade, tá? Mas a paráfrase e a paródia são mais comuns. A paráfrase é uma retomada explícita e consciente de outro texto com a intenção de reproduzir seu sentido, tá? Com esse recurso, portanto, o autor reafirma o sentido do texto original. Então, assim, a conversa entre os textos vai haver e não vai ter modificação no sentido original do texto original, tá? O sentido vai se manter. As palavras podem ser diferentes, a escrita pode ser diferente, mas o texto vai ser igual. Então, vamos lá, ó. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde o canto sabiá. Nitidamente, a gente vê que tem uma menção explícita ao texto da canção do exílio e até elementos, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, as aves que gorjeiam, não gorjeiam como lá, né? Não sei se vocês conhecem o texto por inteiro. Então, aqui, nitidamente, a gente vê a conversa entre esses dois textos, né? E fala da mesma coisa, né? Olha lá, meus olhos brasileiros se fecham saudosos, como se estivesse lembrando da terra, né? E exaltando a beleza da terra, né? Minha boca procura a canção do exílio, né? Procura justamente essa exaltação da terra, né? Que é feito ali no texto da canção do exílio, tá? Então, é a retomada das ideias explicitamente, tá? E consciente de outro texto. Citação. A citação, ela é a transcrição de um discurso de outrem, de uma outra pessoa. Por isso, deve vir obrigatoriamente marcada por aspas, tá? Então, olha lá, ó. O escritor italiano Umberto Eco disse que todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça parte de seu trabalho. Aqui a gente tem uma citação direta. O escritor italiano Umberto Eco, ele disse essa frase com todas as letras. Então, se a gente vai pegar uma frase dita por alguém, por uma outra pessoa, necessariamente a gente tem que colocar as aspas. Isso aqui é uma marca de uma citação direta, tá bom? Existe citação indireta também, tá? Mas aqui, no caso, a gente está falando da citação direta, que é quando você pega o que fulano falou, alguém falou, coloca ali exatamente a mesma coisa, sem tirar nem pôr, tá? Isso é um tipo de intertextualidade também. Referência ou alusão. Entre as obras literárias, em especial as do célebre Machado de Assis, há forte predominância desse tipo de intertextualidade, né? Nessa questão de referência e alusão. Por exemplo, na obra Dom Casmurro, o autor cita Otelo, personagem de Shakespeare, de modo a fazer com que o leitor analise o drama vivido pelo personagem Bentinho. Então, vamos lá. Uma reforma dramática.
né, o texto lá de Dom Casmurro. Vamos lá. Nem eu, nem tu, nem ela, nem qualquer outra pessoa desta história poderia responder mais. Tão certo é que o destino, como todos os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Eles chegam a seu tempo, até que o pano cai, apagam-se as luzes e os espectadores vão dormir. Nesse gênero, há, porventura, alguma coisa que reformar, e eu proporia, como ensaio, que as pessoas começassem pelo fim. Otelo mataria a si e a Desdémona. No primeiro ato, os 3 seguintes seriam dados à ação lenta e discrescente do ciúme. E o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos, as explicações de Otelo e Desdémona e o bom conselho do fino lago: mete dinheiro na bolsa. Desta maneira, o espectador, por um lado, acharia no teatro a charada habitual que os periódicos lhe dão, porque os últimos atos explicam o desfecho do primeiro, espécie de conceito, e, por outro lado, ia para a cama com uma boa impressão de ternura e de amor. Ela amou o que me afligira, eu amei a piedade dela. Então, aqui a gente tem o texto de Dom Casmurro, né, lá do Machado de Assis, e aí no meio aqui da explicação dele, né, conforme ele vai falando ali da questão do Bentinho, ele vai e faz uma referência a Otelo, que Otelo é um personagem de Shakespeare, tá? Que está dentro de uma obra de Shakespeare. E aí ele usa esse personagem e a relação de Otelo com a Desdémona, que é uma personagem também da história, ele usa essa relação deles dois para fazer uma alusão, né, uma referência do que acontece com Bentinho e com Capitu, né? Por exemplo, que na história de Dom Casmurro a gente sabe, né, que tem essa questão aí da Capitu, tá? Então, olha lá, quando ele fala, ó, Otelo mataria a si e a Desdémona no primeiro ato. Então, essa questão da traição, né, da possível traição, Otelo, o personagem de Shakespeare, já mataria logo ele e a pessoa amada, logo no primeiro ato, tá? E os 3 seguintes, né, seriam dados à ação lenta e descrente do ciúme, né, e o último ficaria só com as cenas iniciais da ameaça dos turcos. Então, ele usa, né, de referência mesmo, de uma outra obra, para poder exemplificar o que está acontecendo ali com os personagens dele. Tudo bem? No caso, Capitu e Bentinho, tá? Tradução. Consiste em passar um texto escrito em determinada língua para uma forma equivalente em outra língua, né? Veja o poema de Edgar Allan Poe, traduzido por 2 escritores. Então, olha lá. Nós temos aqui 2 trechos, né, em que um foi a tradução de Fernando Pessoa e o outro foi a tradução de Machado de Assis de um texto específico, né, de um texto base, tá? E a gente tem lá, ó, numa meia-noite agreste, quando eu lia lento e triste, vagos curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia, o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais, é só isto e nada mais. Essa foi a tradução de Fernando Pessoa. Agora, a tradução de Machado de Assis. Em certo dia, a hora da meia-noite que apavora, eu caindo de sono e exausto de fadiga, ao pé de muita lauda antiga, de uma velha doutrina agora morta, ia pensando quando ouvia à porta do meu quarto um soar devagarinho, e disse estas palavras tais: é alguém que me bate à porta de mansinho. Há de ser isso e nada mais. Então, assim, a ideia permanece a mesma. Alguém ali que estava perto, enquanto ele quase adormecia, que chegava a casa, batia a porta e tudo mais. A ideia é a mesma. A questão é, a tradução está sendo feita de maneira diferente porque a gente vê a linguagem diferente de um texto para o outro, há uma linguagem diferente. Mas, assim, a ideia é a mesma, acaba sendo a ideia central. Apenas a tradução é o ponto de vista diferente de 2 pessoas, né? A gente sabe que, dependendo também do conhecimento e tal, você traduz de maneira diferente. Mas aqui tá ok, é só uma questão mesmo de linguajar, por exemplo, né? E tudo mais. Tá bom? Tudo bem? Bom, vamos lá. E para quase terminar, né? A gente tem pastiche. O que seria pastiche, né? Consiste em um processo de simulação
do estilo de um artista, de uma escola literária, né, o classicismo, o barroco, o parnasianismo e assim por diante, ou de um gênero textual, né, uma notícia, uma receita, uma propaganda. Então, é um processo de simulação do estilo de um artista, que pode ser de uma escola, que pode ser um gênero textual e tudo mais. Em um haikai tirado de uma falsa lira de Gonzaga, Manuel Bandeira recorre a uma forma lírica japonesa para imitar o lirismo da obra Arca de Marília de Dirceu. Então, olha lá, ó. Quis gravar amor no tronco de um velho freixo, Marília escrevi. Haikai são tipos de poemas japoneses em que só há 3 versos, tá? Isso é um tipo é um gênero textual, né? Um haikai. E aí, o que acontece? Manuel Bandeira recorreu ao haikai, né? Que é uma forma lírica japonesa, né? Esse poeminha aí de 3 versos, para imitar o lirismo da obra Arca de Marília de Dirceu, tá? A Marília de Dirceu é a obra, né? Da falsa lira de Gonzaga, tá? E assim, você pode ter vários. Você pode ver isso em vários anúncios. Por exemplo, sabe aquela a obra do Grito, né? Que tem aquele pé gigante e tudo mais? Ou a tela de Picasso, né? Da noite e tudo mais. A gente vê algumas brincadeiras com aquele estilo, com aquelas obras. É quando, basicamente, aqui a gente falou de um texto, né? De um gênero textual. Mas você pode ter uma obra mesmo, uma pintura. Tá? Pode ter um pastiche referente a uma pintura, né? Sei lá, na obra de Pablo Picasso, que eu acho que é o Grito, o nome da obra, né? Uma vez eu vi um gatinho, tá? E aí, no meio a mesma obra, a mesma pintura, a mesma cor, mesmo tudo, mas tinha um gato ali no meio. Então, esse processo de simulação, de você imitar uma arte, né? Mas para fazer outro texto. Né? Porque a gente sabe que essa intertextualidade é a criação de um segundo texto, né? Referente a um texto base. No pastiche, você vai ter esse processo de simulação, uma imitação de uma obra, uma imitação de um texto, mas podendo brincar um pouquinho aí com a situação, tá? E para terminar, a gente tem a paródia, tá? Que a paródia é um tipo de relação intertextual em que o objetivo do texto que cita outro é fazer uma crítica, um comentário irônico ou irrelevante, invertendo ou distorcendo as ideias. A intertextualidade é um dos principais fatores de coerência. Por intermédio desse mecanismo, é possível recepcionar e produzir textos de forma mais completa e significativa. Ou seja, ela é um fator extremamente importante para a interpretação de um texto. Observe os textos a seguir e converse com o professor sobre a relação existente entre eles. Ah lá, se a gente olhar, um é o dos Simpsons, né? E o outro não necessariamente tem a ver com os personagens dos Simpsons. É só uma imagem mesmo, tá? Você deve ter percebido que os textos eles conversam entre si, realmente. Eles são parecidíssimos, né? Eles são parecidíssimos. O texto 1, os personagens de Os Simpsons, em versão Salvador Dalí, né, retoma de forma livre e bem-humorada o texto 2, A Persistência da Memória, produzido por Salvador Dalí em 1931. Então, assim, os dois textos conversam entre si. Qual seria o texto base? Esse, porque este foi criado em cima desse, sendo Os Simpsons em versão Salvador Dalí, porque esse texto aqui, que é o texto base, é o texto um texto não, perdão, né? É a pintura da persistência da memória produzido por Salvador Dalí, tá? Então, dá para ver essa brincadeira aí, né? Essa distorçãozinha. É mais uma satirização mesmo, tá? Usada com, por exemplo, personagens que a gente conhece, né? Mas assim, que são personagens mais famosos a nível de desenho e tudo mais. Mas, por exemplo, a gente também pode ver uma correspondência entre a fábula da cigarra, né? Que é uma fábula de Esopo, né? Entre esses dois textos aqui. Vamos lá. A cigarra e a formiga.
Tendo a cigarra cantado durante o verão, apavorou-se com o frio do inverno. Sem mosca ou verme para se alimentar, com fome foi ver a formiga, sua vizinha, pedindo-lhe alguns grãos para aguentar, até vir uma época mais quentinha. Eu lhe pagarei, disse ela. Antes do verão, palavra de animal, os juros e também o capital. A formiga não gosta de emprestar, é esse um de seus defeitos. O que você fazia no calor de outrora? Perguntou-lhe ela com certa esperteza. Noite e dia eu cantava no meu posto, sem querer dar-lhe desgosto. Você cantava? Que beleza, pois então dance agora. A formiga falando para a cigarra. Tudo bem. Agora, há várias paródias sobre fábulas. Uma conhecida é a de Monteiro Lobato, disposta a seguir. Então, assim, essa é a fábula de Esopo, tá? É a fábula conhecida e tudo mais, tal, beleza. É a fábulazinha que existe. As fábulas são aqueles textos que nos dão uma moral da história, né? Aqui, ela cantou o verão inteiro ao invés de guardar comida para se proteger. Né? Então, por isso que no final a cigarra não, a formiga vira e fala assim: ah, você cantava? Que beleza, pois então agora dança, né? Ou seja, babou para você, se ferrou, né? Algo assim. Agora vamos ver uma paródia desse texto base. E que fez durante o bom tempo que não construiu sua casa? A pobre cigarra, toda tremendo, respondeu depois de um acesso de tosse. Eu cantava bem, sabe? Ah! Exclamou a formiga, recordando-se. Era você então que encantava nessa árvore enquanto nós labutávamos para encher as ulhas? Isso mesmo, era eu. Pois entre, amiguinha. Nunca poderemos esquecer as boas horas que sua cantoria nos proporcionou. Aquele chiado nos distraía e aliviava o trabalho. Dizíamos sempre, que felicidade ter como vizinha tão gentil cantora. Entre, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. A cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser a alegre cantora dos dias de sol. Na fábula de Esopo, a gente tem aqui uma moral da história, né, em que, tipo assim, ela não se resguardou durante o verão e tudo mais, ficou preocupada em cantar, e no final ela se deu mal. Aqui, Monteiro Lobato faz uma paródia desse texto, mas num sentido crítico, crítico mesmo. Porque, no final, a atitude da formiga é de acolhimento. A formiga não viu o trabalho da cigarra como um trabalho como algo que fosse inútil, né? Que ela só ficasse ali, estava cantando a beça e não estava nem aí para nada, né? Na verdade, que legal, a cantoria nos ajudava enquanto a gente trabalhava e tudo mais. Então é uma visão mais otimista do que a cigarra fez, ao invés da fábula de cima, né? A fábula original, que realmente dá esse esporro, né, na pobre da cigarra. Então, aqui, esse final, ele quebra a nossa expectativa em relação ao texto original, né? Nos mostra compadecimento, compaixão, ajuda, né? Sororidade, tudo isso, né? Então, ela entra, amiga, que aqui terá cama e mesa durante todo o mau tempo. E aí a cigarra entrou, sarou da tosse e voltou a ser alegre, cantora dos dias de sol. Veja que os textos se relacionam. Obviamente, para que o leitor possa atribuir significado à paródia, é necessário conhecer a fábula de La Fontaine. Observe, em todos os casos, que a paródia não deixa de ser uma homenagem, uma vez que valoriza o texto original ao recuperá-lo e recontextualizá-lo. Então, assim, a paródia sempre vai ser uma homenagem ao texto original, só que de maneira, pode ser satírica, de maneira crítica, né? Mas pode ser algo bom ou ruim, não necessariamente uma crítica tão ruim, né? Algo que só fale coisas ruins, ou, né, ou tem aquela ironia, aquela coisa assim, né? Mas pode ser algo bonitinho, como a gente viu aqui na questão da paródia da cigarra e da formiga de Monteiro Lobato, tá? Bom, a gente vai ficando por aqui. Beijos e até a próxima aula.